Patrícia Vaga Iglesias Lemos. Excelentíssimo senhor Dr. Rubens Rizek, ex-secretário de Meio Ambiente desse estado, professor Marco Antônio Zago, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, senhor Vanderlei Meira do Nascimento, secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, representando o prefeito Fernando Haddad, excelentíssimo senhor Otávio Ocano, presidente da CETESB, excelentíssimo senhor Mário Mantovani, diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, excelentíssimo senhor professor Renato de Melo Jorge Silveira, vice-diretor da nossa velha academia, e ex-secretários de Meio Ambiente que compõem essa mesa: Fábio Feldman, Stella Goldenstein, José Goldenberg, José Pedro de Oliveira Costa, senhoras e senhores. Bom dia a todos. Realmente eu quero iniciar essas palavras relatando a alegria de estar neste auditório, assumindo essa função de administrar o sistema ambiental do Estado de São Paulo. Esse auditório tem por nome um dos mais importantes ambientalistas da história do país, Augusto Husk, que foi um botânico que deu a sua vida pela proteção do meio ambiente. Depois de ter viajado por todo esse país, buscando preservar a fauna, a flora e a cultura, acabou morrendo em função de doenças, de problemas de saúde também decorrentes dessas doenças tropicais às quais ficou exposto. Lembrando Augusto Husk, eu quero fazer uma primeira homenagem àqueles que foram os pioneiros em mostrar à opinião pública a importância de proteger o meio ambiente. É sempre preciso olhar para o futuro sem esquecer o passado. E quando olhamos para o passado, é preciso reconhecer a importância de Paulo Nogueira Neto, quando, na década de 70, percebeu que não seria possível a defesa do meio ambiente sem a organização de uma grande coalizão nacional. E criou o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Nós sabemos que sem o SISNAMA, hoje, seríamos apenas um amontoado de idealistas e que não conseguiríamos efetivar os nossos princípios. Homenageando o Dr. Paulo Nogueira Neto, eu quero também homenagear a todos aqueles que continuam na luta para implantar o SISNAMA até hoje. Não poderia deixar de lembrar daquele que foi responsável pela escrita e aprovação do capítulo de meio ambiente na Constituição Federal de 88, o deputado constituinte e ex-secretário do Meio Ambiente, Fábio Feldman. Se a defesa do meio ambiente se mostrou uma realidade nas últimas décadas, é justamente porque Fábio Feldman foi capaz de aglutinar diversas pessoas que trabalharam colaborativamente para produzir aquele maravilhoso texto constitucional e inúmeras leis que tiveram a proteção do meio ambiente como seu norte. É bom lembrar que a Constituição de 88 é até hoje um modelo para outros países. Na pessoa de Fábio Feldman, quero homenagear os membros do Poder Legislativo e também a todos aqueles que exerceram a função de secretário do Meio Ambiente neste Estado nos últimos anos. Nessa lista de ex-secretários, aqueles que compõem essa mesa comigo, né? Mas eu não poderia deixar de nominar pessoalmente o professor José Goldenberg, que foi reitor da minha universidade, da Universidade de São Paulo. Entre incontáveis trabalhos, destaca-se a sua atuação na condução da Rio 92, que foi um marco divisor e que ele conduziu o papel do Brasil nesse importante marco divisor de direito em nível internacional. E, na pessoa do professor Goldenberg, eu aproveito também para homenagear meus colegas do mundo acadêmico, também homenageando ao reitor Marco Antônio Zago e também ao vice-reitor, professor Varran Agopian, aqui presente. E eu preciso fazer uma menção à professora Tereza Ancona Lopes, que foi minha professora e minha orientadora e até hoje é assim. Eu conto com esses colegas da universidade para aprofundar as ideias e as soluções
problemas que o meio ambiente enfrenta no estado de São Paulo. Sem dúvida, todos os estudos que são desenvolvidos no âmbito da universidade são relevantes e importantes para isso. Também cumprimento meus antecessores, Bruno Covas, Rubens Rizek, e também o secretário adjunto, Dr. José do Carmo Mendes Júnior, pelo trabalho desenvolvido nos últimos 4 anos. Eu não preciso fazer menção, tendo em vista que o Dr. Rubens detalhou bastante esse trabalho. Não basta homenagear os antigos secretários. É preciso frisar o que levou a proteção do meio ambiente à frente nesses últimos anos. E isso, de fato, se deu em função do corpo técnico do Sistema Estadual do Meio Ambiente. Sem o conhecimento, a experiência e o comprometimento do corpo técnico da Secretaria do Meio Ambiente, eu tenho certeza que nada disso teria sido feito. Se assumo essa função pública com tranquilidade, é porque sei que encontrarei técnicos dignos, preparados e com vontade de trabalhar para o bem público. E aqui eu faço público também o meu compromisso de respeitar e valorizar o trabalho dos técnicos que integram a Secretaria do Meio Ambiente, a CETESB, a Fundação Florestal, a Fundação Zoológico, o Instituto Florestal, o Instituto Geológico, o Instituto de Botânica e a Polícia Ambiental. É com este corpo técnico que vamos construir a política estadual do meio ambiente. Por fim, nessas homenagens, não poderia esquecer da minha família, meu marido, meus filhos, meus pais. Sem eles, estaria sozinha nesta caminhada. Com eles, sinto-me forte. Meus pais aqui presentes foram fundamentais na construção dos meus valores, no exemplo de ética e na clara transmissão da diferença entre o certo e o errado. Também na educação cristã que me propiciaram. E eu agradeço de coração por tudo que fizeram. Também rendo minhas homenagens às minhas irmãs, Elaine e Liliane, a minha tia que está aqui presente, e agradeço pela sólida estrutura familiar que sempre tivemos. Não poderia deixar de mencionar o apoio e dedicação que sempre recebi do meu marido, Márcio. Eu posso dizer com segurança que ele foi sempre o maior apoiador e propulsor da minha carreira. Aos meus filhos, Nicolas e Laura, a Laura está apenas representada, está na praia hoje. Verdadeiras razões da minha vida e aos quais eu prego sempre a importância do afinco e da dedicação. E continuo dizendo a vocês, o Nicolas pode transmitir essa mensagem a Laura, que deem sempre o seu melhor em tudo. Esse é o meu recado para vocês. Agradeço também a presença de amigos, familiares, alunos, colegas de trabalho e senhores servidores dessa casa. A necessidade de proteger o meio ambiente é uma unanimidade. Todos nós sabemos os riscos que a humanidade sofre e sofrerá com a dilapidação do meio ambiente. Porém, duas questões que são maiores se colocam. A primeira, quanto a quais são as prioridades, e a segunda, como proteger o meio ambiente. Algumas prioridades saltam aos nossos olhos, e eu vou então fazer algumas referências, não necessariamente numa ordem, mas questões que são prioritárias sem dúvida. A primeira dela é a questão dos recursos hídricos, né? Entre os diversos temas associados aos recursos hídricos, nós sabemos que para o estado de São Paulo a recomposição das matas ciliares é fundamental. É uma forma de contribuir para a reversão deste quadro de escassez. Então, é preciso que haja uma atuação conjunta entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Recursos Hídricos nesse sentido. E nós vamos trabalhar para que isso, de fato, ocorra.
A proteção da biodiversidade. O Estado de São Paulo tem o dever de proteger o que resta da Mata Atlântica e do Cerrado. Neste tema é fundamental a participação da Fundação Florestal, dos Institutos Florestal e Botânico, é fundamental incrementar o SIGAP, o Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegidas do Estado de São Paulo, e isso é uma prioridade sem dúvida. A Fundação Florestal, como principal gestora das unidades de conservação, merecerá de minha parte um olhar carinhoso e firme. É preciso que a Fundação Florestal busque continuamente seu aprimoramento, visando garantir a proteção desses remanescentes florestais significativos do Estado. É preciso investir na elaboração dos planos de manejo dessas unidades de conservação. É preciso centrar foco na regularização fundiária dessas áreas. E, para tanto, eu conto com o apoio e a parceria da Procuradoria do Estado. O licenciamento ambiental. A CETESB tem um papel fundamental, um papel técnico no licenciamento. E eu assumo um compromisso de buscar que se agilize o licenciamento, mas sempre cuidando para que se garanta a finalidade desse instrumento, que é proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir a segurança jurídica dos empreendedores. Em relação à fauna, a proteção da fauna é essencial. Porém, do ponto de vista dos estados, eu entendo que essa é uma questão que ainda não encontrou uma solução ideal. A nossa atuação inicial será direcionada a efetivar um diálogo com os diversos atores sociais, inclusive o IBAMA, para se buscar o melhor modelo possível e implementá-lo nesse tema. A questão do combate à poluição. A poluição em todas as suas formas é sim um problema a ser enfrentado no nosso estado. Não existe qualidade de vida se a poluição não for atacada. A CETESB, entidade pública de reconhecimento internacional, receberá atenção especial dessa secretaria para exercer seu papel na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Diante de problemas decorrentes da poluição, que só crescem com a vida contemporânea, a CETESB deve estar antenada com a sociedade e com as suas necessidades. A questão das mudanças climáticas. O ano de 2015 será essencial para a definição das políticas globais de combate às mudanças climáticas e temos que estar atentos a isso. É preciso ter extrapola os limites da atuação da Secretaria de Meio Ambiente, mas que nossa Secretaria pode ser uma condutora do processo de discussão e de decisão. Nossa atuação deve se pautar pela introdução do tema nas diversas políticas públicas adotadas neste Estado. Ao investir na ampliação das linhas de metrô e de transportes públicos, o Estado de São Paulo já demonstra uma preocupação em combater as mudanças climáticas. Precisamos chegar ao final do ano de 2015 preparados para oferecer sugestões nos debates internacionais que cuidarão desse tema na COP de Paris. Associado a esse tema está um tema que me é muito caro, que é a prevenção de desastres. Aproveito então para cumprimentar a Defesa Civil do Estado de São Paulo, aqui Major Niacas, pelo importantíssimo trabalho que vem desempenhando. E a Secretaria de Meio Ambiente vai apoiar e ampliar o foco nesse assunto. Enquanto possível, essa Secretaria atuará no sentido de ampliar a capacidade de enfrentar os riscos, reduzindo no âmbito de suas ações a vulnerabilidade de comunidades inseridas nessas áreas de risco ambiental. A prevenção de desastres está intensamente vinculada à dimensão ecológica do desenvolvimento sustentável, tal como a caracteriza Inácio Sá. Os resíduos sólidos. Também um tema que me é caro. Ressalto a importância do SIGOR, do Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos, que começa as suas atividades com os resíduos da construção civil, em projetos ainda
podemos chamar piloto em determinados municípios, mas que serão estendidos a outros municípios. A esse propósito, os alunos da Faculdade de Direito se colocaram à disposição e atuarão naquilo que for necessário para a Secretaria. Nós sabemos que essa lei de resíduos, a Política Nacional, é uma lei de 2010 e nós precisamos atuar na implementação da logística reversa, entre outros temas que são inerentes aos resíduos. Essa temática dos resíduos deve ser equacionada também sob a perspectiva do ecodesenvolvimento, de forma a não olhar apenas para a gestão de resíduos, mas sim para a sua redução e para a sua não geração no processo produtivo. Eu não poderia deixar de mencionar também a relevância da participação da sociedade civil organizada, as organizações não governamentais, por meio do estabelecimento de parcerias e da merecida atenção que deve ser dada às contribuições e às críticas das organizações não governamentais. Estarei atenta a isso. Pretendo valorizar o CONSEMA e a participação da sociedade civil organizada neste Conselho de Políticas Públicas. Estas são apenas algumas das prioridades, mas a pergunta que fica é como implantá-las. E traço aqui apenas algumas ideias gerais. A primeira delas é no sentido da necessidade de uma construção coletiva dos caminhos a serem trilhados. Senhores, não existem soluções mágicas descobertas por gênios trancados em seus gabinetes, e eu tenho consciência disso. A experiência técnica de cada um dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deve ser valorizada e levada em consideração. Neste momento, o caminho se inicia com a formação de uma equipe de profissionais comprometidos com as causas ambientais e com a qualidade de vida da população. Os modos de atuação devem ser descobertos e decididos no âmbito de discussões desta equipe. Não sou apenas secretária do Meio Ambiente, sou, e isso é o que importa, coordenadora da construção de um projeto para o meio ambiente no estado de São Paulo. Para esse projeto, conto muito com o nosso secretário adjunto, Dr. Marcelo Gomes Sodré. Essa novidade era minha e foi adiantada. Dr. Marcelo tem ampla experiência, trabalha há anos nessa estrutura e será fundamental